Salve, rapaziada, chegando para mais um episódio do Trio de Ataque Podcast, episódio número 7. A gente teve uma semana aí sem fazer o programa, agora estamos voltando. Eu já vou pedindo aqui para vocês, Pedro Henrique Queres, estou aqui de novo com o Matheus Couto, João Marcelo Santos, Léo Afonso, meus companheiros aí de bancada. Eu já vou pedindo para vocês aí, se você está assistindo a gente no Spotify, segue a gente, para você receber as notificações e tudo mais de quando a gente posta. Se você está vendo isso aí no YouTube, deixa seu like já no vídeo, né, que isso é muito importante para a gente, para recomendar, para que o YouTube recomende o conteúdo para as outras pessoas. E também se inscreve no canal, se você está chegando aqui agora, se você já acompanha a gente há um tempo e está gostando, se inscreva e também ative o sininho, é muito importante para você receber as notificações. E a gente também está no Twitter, caso você queira também saber um pouquinho mais de quando a gente vai postar, a gente também dá uma comentada nos assuntos lá da semana. Então a gente também está lá, caso você queira seguir a gente no Twitter, @AtaqueTrio. No momento a gente não tem outras redes sociais, no momento só o Twitter mesmo, ok? Então é isso, pode se apresentar aí, rapaziada, pode falar. Muito bom estar aqui mais uma vez. Tiramos aí uma semana sabática, né, sem episódios, mas hoje vamos recuperar esse tempo perdido e vamos comentar muitas coisas aí, criticar alguns uns cidadãos e um salve aí para os meus companheiros. É isso, bom estar de volta. Foi assim, um pequeno recesso aí. Vamos lá que hoje tem bastante coisa para debater. Salvação, rapaziada. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Mais um programa. E o quarto de ataque está completo, com o Romário e companhia aí. No episódio passado eu dei o apelido para ele de Romário por causa da marra e ele acho que subiu demais a cabeça o apelido. Enfim. Bom, a gente vai comentar nesse episódio sobre as rodadas 2 e 3 do Brasileirão que rolaram durante a semana, quando a gente não fez nenhum episódio novo, e a gente vai comentar sobre as quartas da Champions, né, que já rolaram integralmente. Já tivemos todos os jogos das quartas de final, semifinais definidas. Mais tarde a gente fala das semifinais. Agora a gente vai começar com o Brasileirão. Brasileirão, segunda e terceira rodada, tivemos alguns resultados interessantes, outros resultados bem surpreendentes. E até o momento, nós temos o Atlético Mineiro liderando com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. E completam o top 4 do Brasileirão, Vasco, Inter e Bahia, né? Agora, uma coisa que surpreende, né, que a gente pode até comentar aí, não sei o que vocês têm a dizer sobre o desempenho dos três times paulistas do trio de ferro, né? O Santos se coloca já um pouquinho melhor, mesmo com problemas com elenco, com salários, finanças, enfim. Mas Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão tendo problemas nesse início de campeonato. O São Paulo fica em 11º lugar, é o melhor aí do trio de ferro até o momento do campeonato, com 3 pontos em 2 jogos. O Palmeiras está com 2 em 2 jogos. E o Corinthians, com 1 ponto, ocupa a zona de rebaixamento nesse momento, com 2 jogos. Os times fazem um futebol apático, alguns deles, outros simplesmente não jogam bem, não convencem o torcedor. E os técnicos já começam a ficar meio pressionados. Thiago Nunes no Corinthians, o pessoal já começa a duvidar um pouco da capacidade dele no cargo. No Palmeiras, o Lucha, também o pessoal já começa a duvidar, e no Diniz, que a situação, e no São Paulo, né, com o Diniz, que a situação já estava ruim, está piorando, né? O negócio está esquentando, a chapa está esquentando para o Diniz. E aí, o trio de ferro está deixando a desejar mesmo, mas quem é o pior do trio de ferro no momento? Tem alguém que se destaca assim de ruindade? Qual o time que está pior mesmo? Tem algum time que ainda pode melhorar? Né? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Bom, na minha opinião, os três estão mal, né? Apesar do Palmeiras ter ganhado aí o Paulistinha, né? Já parece que já não durou muito aí a cota do Vanderlei, porque já tem gente pedindo para ele sair, né? Pode essa atuação vexatória contra o Goiás, que tinha 15 jogadores de fora, né? Acho que eram cerca de 8 titulares. E o Palmeiras toma um gol ali numa bola parada, mérito do Rafael Vaz, que é um dos poucos fundamentos que ele vai bem. E faz o gol e o Palmeiras não consegue achar o segundo gol, né? O Palmeiras muito mal, a gente já vinha falando aqui que mesmo ganhando o título não ganhou da forma esperada, né? Sobrando. Só que em relação à pergunta em si, eu acho que o pior que tá, assim, muito mal nesse momento é o São Paulo por uma simples questão. O São Paulo tá na fila. O São Paulo está na fila há um tempo. O Corinthians ganhou o Brasileirão ali em 2017, antes desse Paulista tinha ganhado os 3 últimos. Então é um time que não está na fila e é talvez o pior elenco dos três.
Então, mas o que eu espero um pouquinho mais do Thiago Nunes é ele implementar o estilo de trabalho dele. É um futebol para frente, posse de bola que o Corinthians não vem tendo até agora, tanto no Paulista quanto no Palmeiras, quanto nas duas primeiras rodadas que o Corinthians jogou. E acho que é isso que a torcida espera, né? Uma mudança de estilo de jogo, mas até aqui o Corinthians é basicamente muito parecido com aquele Corinthians do Carille, por exemplo. Só que o São Paulo é outra questão. O São Paulo tá na fila. O São Paulo precisa de títulos e acho que contratou o pior técnico possível para tal. Um cara que nunca ganhou nada na vida como técnico. Fernando Diniz tem aproveitamentos pífios no Brasileirão, começa da mesma forma com o São Paulo e que apesar do São Paulo vai ter uma eleição, né, no final do ano, e aí não se sabe essa questão de técnico muito por conta disso, né? Acho que não mudou por conta disso. Só que o Diniz vai de pouco em pouco destruindo esse bom elenco que tem o São Paulo, porque o Hernani já quer sair, o Anderson Martins já conseguiu sua rescisão, o Everton Cardoso parece que vai ocorrer uma troca aí com o Grêmio. Então, o elenco que o São Paulo tem, que é um elenco que tem vários jogadores bons em várias posições, vai se perdendo esses atletas. O Luan, que é um volante muito promissor, não joga. Jogou 4 jogos esse ano, ou 3, se não me engano, com o Fernandinho. Não joga o Luan, menino muito promissor. Sempre que joga ali no meio de campo é o Daniel Alves, o Tietchan e o Igor Gomes. Então, realmente, o Fernandinho está muito perdido. Ontem, contra o Vasco, entrou 3 meninos. O Rodrigo Nestor também não joga, outro bom jogador. Entrou 3 meninos. Entrou um menino canhoto ali, que nem me falha o nome agora, que eu nem conhecia. O Pato não entra. O Pato é outro que daqui a pouco vai querer pedir para sair também. Então, ele só põe os meninos. E os caras que são bons, que podem resolver o jogo, mudar um pouco o estilo de jogo, não entram. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras também tem uma pressão muito grande porque tem um elenco muito bom, né? É um elenco dos melhores elencos do país. E mesmo tenha ganho o Brasileiro em 2018, né? Enfim, ganhou o Paulista agora. Há uma cobrança muito grande pelo investimento que tem ali no time, né? E o Lucha acho que tem um fantasma aí dele nesse momento do futebol brasileiro, que é o Sampaoli. Porque era um cara que o Palmeiras tentou, não veio, aí veio o Lucha. E aí acho que um jogador até que nessa rodada aí, na rodada passada, no caso, foi muito bem pelo Atlético, que acho que exemplifica a diferença entre Lucha e São Paulo, é o Johan, que é um cara que nem entrava no Palmeiras, né? Jogava pouco. Nas mãos de São Paulo ele fez 2 gols e foi o cara da virada do Atlético, né? Só que nesse momento, com certeza, acho que o mais pressionado é o Fernando Diniz, porque também é o que está há mais tempo lá no cargo e não apresentou nenhuma mudança. O São Paulo é um time que, quando toca a bola ali do meio para trás, é um time que até é legal de ver, né? Aproximação. Só que do meio da frente, do meio para frente, dá sono de ver o São Paulo. Você fica com sono, você não quer mais ver o jogo fica ruim, a equipe não consegue criar, não finaliza, não faz nada. E aí o Vasco achou 2 bolas na última rodada e fez 2 gols, com um jogador que, inclusive, o Cano foi rejeitado pelo São Paulo. O Raí e o Pássaro tinham tudo acertado com o Cano e o Fernando Diniz que vetou. E aí, porque alegando que o Cano só faz gol, que é a única, porque realmente é um jogador limitado. Ele não tem velocidade, não é alto, mas quando a bola chega ali em condições boas, ele faz. É a grande virtude dele. Só que o Diniz ele pede mais. Ele pede jogadores com várias características boas, né, de arrancada, de passe, enfim. E aí tá aí. Tomou 2 gols do Cano, que é um cara que ele vetou e perdeu mais um jogo do Brasileiro, fora de casa. De novo, uma formação ofensiva. Mas acredito que o Fernando Diniz deva cair antes do final do ano, porque realmente o São Paulo não mostra melhora desde setembro do ano passado. Então, perguntei sobre o trio de ferro. Realmente, acho que nenhum dos três está fazendo um bom campeonato. Mas realmente o pior é o São Paulo, concordo com o Léo. O Palmeiras realmente tem um investimento muito forte, então se espera mais. O jogo, mais uma vez, um jogo broxante do Palmeiras, um jogo que o time não queria correr, o time não queria fazer nada. Estar ali ou não estar ali era mais um jogo para o time do Palmeiras. Realmente frustrante para a torcida alviverde. É o Corinthians, acho que pelo que tem, pelo time que tem, o Thiago Nunes está tentando tirar leite de pedra. E vamos ver o que acontece com o Corinthians. E o São Paulo, o problema também, eu nem vou jogar muito o Fernando Diniz, não. Acho que o problema também tem muito a ver com a diretoria. O São Paulo ganha muito um resort, né? Os jogadores vão lá, ficam lá um pouco de tempo e depois saem. Tem lá o exemplo do Casemiro, que foi muito contestado e depois foi para o Real Madrid. Lanchou o Rodrigo Caio, que era um zagueiro muito contestado, foi para o Flamengo, virou ídolo, ganhou tudo. Então tem esse problema no São Paulo, os caras saem de lá e ganham tudo.
E o jogo contra o Vasco, assim, realmente, o Vasco achou 2 bolas, o São Paulo teve muita posse de bola, muito volume de jogo, né? O clássico volume de jogo, só que muitas poucas chances criadas. O São Paulo não teve nenhuma grande chance ao gol, tirando aquela do Daniel Alves no segundo minuto de jogo, que foi uma pressão, ele chegou e ele jogou para fora. E o Vasco fez o papel dele, assim, mas nem acho que foi demérito do São Paulo, não, porque perder para o Vasco em casa, acho que faz parte, é o que tá na conta do Brasileirão. Então, mas assim, realmente o Cano achou 2 bolas, o cara faz gol, ele virou 2 bolas ganhando dele e fez 2 gols. E o time do Ramon Menezes, assim, por mais que seja um time com menos talento, com menos recurso humano, é um time que brigou o tempo inteiro, um time que se empenhou e buscou o resultado, não deixou o time de São Paulo jogar, forçou muito a marcação. E aí tem um cara que resolve quando a bola chega nele e o Vasco ganhou o jogo e hoje é o segundo colocado com 100% de aproveitamento. Então, eu acho que faz parte do campeonato, mas sim o São Paulo é o pior time do trio de ferro. E eu vou além. Eu acho que o Fernando Diniz é demitido depois do final de semana, depois do domingo, na segunda-feira que vem, o Fernando Diniz já não é mais técnico do São Paulo. Eu acho que a gente chegou no consenso aqui que realmente o São Paulo, dos três, é aquele que apresenta uma situação mais grave, mesmo se a gente analisar a tabela, né? Está na frente dos dois, 11º, mas a gente tem que, claro, botar na balança os objetivos do São Paulo e vou citar outra coisa, né? Que a gente já comentou, inclusive, em outros programas, que é a questão dos bastidores, né? A política. Claro que, falando de times paulistas, é até comum, né? Esses bastidores mais conturbados, mas acho que o São Paulo ele acabou se acostumando com isso, né? Então, somado aí ao problema do campo, né? O Fernando Diniz a gente já falou bastante, já esculachou bastante o jogo dele, chamaram ele de técnico cloroquina, que é aquele que não tem resultado comprovado, mas mesmo assim continuam enaltecendo sem multiplicação. Eu achei engraçado. Mas, enfim, realmente acho que a questão dos bastidores também é outra coisa que faz o torcedor são paulino ficar com menos esperança ainda. E quando a gente for analisar isso, a gente tem que também prestar atenção no começo, né, do campeonato. O Corinthians, por exemplo. O Corinthians começou, fez 2 rodadas contra Grêmio e Atlético Mineiro, que são dois postulantes ao G4, né, até ao título. Então isso pesa. O trabalho do Fernando Diniz começou muito antes. Os trabalhos do Vanderlei e do Thiago Nunes são no começo dessa temporada. O Palmeiras é aquilo, né? A gente já comentou, mais do mesmo. No final das contas, eu acho que o Palmeiras vai conseguir lá brigar nas cabeças, vai conseguir pelo menos uma vaga na Libertadores, porque o elenco é bom, né? O elenco diz todo o resto do campeonato. Não tem muita gente, não tem muito time que faça uma frente. E bom, São Paulo vai encaminhar aí para as próximas eleições. Vamos ver se já lançaram aí algumas chapas. Cabe a gente esperar. Mas realmente São Paulo, para mim, é o que apresenta a situação mais preocupante. Bom, e o João Marcelo ressaltou, né, os pontos que o Corinthians fez. Na real, o único ponto que o Corinthians fez, né, acho que nem vale a gente analisar a tabela nesse momento, né, foram só 3 rodadas, para alguns times foram só 2 jogos. Mas o Corinthians, cara, querendo ou não, conseguiu pontos importantes, quase conseguiu um empate, né, em Belo Horizonte contra o Galo, tomou uma virada, o Galo foi muito superior, evidentemente, mas abriu 2-0, né, poderia ter conseguido pelo menos um empate, e consegue um empate também fora de casa contra o Grêmio. Analisando o jogo, analisando só os resultados, acho que o Corinthians conseguiu até agora um bom resultado, mas realmente aqui fica devendo demais, né? E o Palmeiras seguir nessa toada aí, dessas atuações, acho que não briga nem por Libertadores. Na ponta da tabela vem o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que passou por alguns problemas dentro do clube, né? Algumas questões internas, alguns problemas financeiros, questões complicadas aí de atraso de salário, né? Mas o Atlético conseguiu se reforçar, mesmo assim, com algumas ajudas de bancos, de pessoas fortes ali, né, envolvidas com o clube, e conseguiu se reforçar e com isso está ficando até o momento em primeiro lugar, com a tutela, né, os jogadores sendo tutelados por ele, Jorge Sampaoli, que está fazendo até o momento um bom trabalho sólido no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está jogando aí o Brasileirão no dia 26, joga
a final do estadual também. E o Atlético de São Paulo pode se manter, vai conseguir, né? E pode ganhar esse brasileiro, aí eu estendo mais assim. Pode tentar ganhar esse brasileiro que não ganha desde 71, 50 anos aí quase, né? Que o Atlético não ganha o Brasileirão. Bom, Atlético Mineiro começando cumprindo aquelas expectativas, né? O time se reforçou muito bem e comandado por um treinador que conhece o cenário do futebol brasileiro e já estuda bastante, né, os seus adversários e não à toa está em primeiro lugar, 100% aí de aproveitamento, de 2 bons jogos, treinador muito imprevisível, é verdade, e isso dificulta também o trabalho para os treinadores rivais. Um cara que muda muito a tática no decorrer do jogo, a gente percebeu isso no primeiro jogo contra o Flamengo também, logo no primeiro tempo, quando ele tira o Gabriel, o zagueiro, bota o Jair, enfim, só para citar um exemplo. Ele faz isso o tempo todo no jogo. Deslocamento de posição, enfim, isso é uma das grandes virtudes do Sampaoli. E claro que a gente está no começo do campeonato, mas eu coloco, sem dúvida, o Atlético Mineiro como postulante ao título. E é claro que isso, além do Sampaoli, a questão financeira, né, esse investimento de peso tem todo um envolvimento aí, todo um significado. Para mim não tinha erro. O Atlético fez um time para brigar para ser campeão e está sendo feito, assim está sendo feito, né? Vamos ver o que o pessoal está comentar sobre isso. Cara, com certeza vai brigar. Porque é um time muito competitivo. Os times de São Paulo sempre são muito competitivos. E antes dele assumir o time caiu na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então o time só vai jogar o brasileiro até o fim da temporada, que deve acabar em fevereiro. Ainda falta, acho que algumas peças, inclusive, que ele tá procurando aí no mercado, né? Principalmente um centroavante, de fato, um atacante ali, que roda quando o Flamengo nem teve. Agora tá jogando mais o Marrone. Muito se fala que ele quer o Sacha, né? De volta às suas mãos. Mas com certeza é um time muito competitivo e tá largando muito bem, né? Diferente do Flamengo, por exemplo, que é outro time que eu acredito que vai brigar pelo título, largou mal e o Atlético tá largando muito bem. E é importante, todo jogo é importante, né? Todo jogo no brasileiro vale a mesma coisa. Seja contra os colocados, seja contra o líder, vale a mesma pontuação. E é um time muito interessante de se ver, muito bom de se ver. E também essa questão das 5 substituições, né? Por conta da volta aí da pandemia, tem alguns técnicos que se perdem nessas 5 substituições, alguns não fazem porque não sabem como mudar a equipe em 5 substituições. O São Paulo tira de letra, porque ele adora isso. Ele muda o time constantemente durante seus jogos, escalações de um jogo para outro. A O exemplo do Atlético permite ele fazer isso, né? Completou, deu aí um material humano perfeito para fazer isso. Exatamente, é um time com várias opções aí de elenco. Por exemplo, ele começou sem lateral esquerdo no último jogo e terminou com 2. O Arana e o Fábio Santos entraram durante o jogo. Só prova que ele muda bastante e ele muda porque é necessário muitas vezes. Quando o Flamengo deu super certo a mudança do Jair, anulando ali o Gerson e o Everton Ribeiro no meio de campo. Então, ele entende muito de futebol e, como o Marcelo disse, entende já muito do cenário do futebol brasileiro, dos atletas, dos times. Então, com certeza, o Galo vai brigar do início ao fim pelo título brasileiro. Realmente eu acho que o São Paulo é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, se não for o maior hoje em atividade do futebol brasileiro. E como o Léo falou, ele gosta muito de mexer no time. É muito bom ver o time, muito legal ver o time do Atlético Mineiro jogando, que muda toda hora. O time troca, muda. Ele começou sem o Arana para descansar o Arana e botou o Jair. Viu que não deu certo, já botou o Arana de novo. Então é muito legal ver um técnico que conhece as peças que tem, conhece o time. E acho que o Atlético está fazendo aí o que se esperava dele, um dos grandes candidatos ao título. Bom, então, acho que ainda vale ressaltar 2 coisas em relação ao Atlético, que a primeira é que eu não sei se o Atlético tem essa grana toda que tá gastando os atletas, né? Muito se fala que tá tendo muita ajuda de parceiros, né? Não sei como é que vai ficar isso pra frente ali. A gente lembra da questão do Cruzeiro, né? Mas, e também o poder de reação do time do São Paulo, né? Tomou 2-0 do Corinthians na rodada anterior, 2 rodadas atrás. E eu achei ele vendo o jogo que talvez o Atlético não conseguiria sair com a vitória e conseguiu virar, né? Tu faz 3 gols no raio ali de 9 minutos no segundo tempo, conseguindo virar o jogo. O Corinthians também jogando muito mal, pra quem só viu o placar ao final do primeiro tempo, achando que o Corinthians tenha jogado bem, não estava jogando bem, o Galo estava dominando, amassando o Corinthians, e aí achou numa bola do erro do Guga,
o gol e depois o Jô, uma jogada ali, triangulação, uma boa jogada, fez o segundo. Mas é isso. Poucos times você vai ver no cenário do futebol brasileiro que são capazes de virar um jogo de 2-0 para 3-2. E o São Paulo é um desses poucos que consegue. Não sei nem se o Flamengo teria essa capacidade nesse momento. Mas o poder de reação e essa questão financeira acho que é importante ressaltar também. Porque o Atlético contrata. Será que tem todo esse dinheiro? Acho bem difícil ter. E lá pra frente a conta sempre chega, né? O Atlético, entre algumas contratações aí, eles trouxeram o Mariano, lateral direito, o Keno, Léo Senna, do Goiás, Marrone, do Vasco, até o momento foi a contratação mais cara, Jefferson Savarino, Rafael, Diego Tardelli, foram algumas das e também mencionando o Alan. Na verdade, o Alan foi a transferência mais cara, vindo do Fluminense. O Atlético se reforçou bastante, reforçou-se com um técnico também, né, o que é muito importante, um técnico de peso, um técnico valioso, né, para o futebol brasileiro, e entra também, para mim, na minha opinião, como grande candidato ao título. Seria muito interessante para a torcida do Galo, né, até considerando o momento do rival Cruzeiro, ganhar esse título aí depois de todo esse tempo, né, 41 anos, 49, perdão, sem ganhar nenhum título, seria bem interessante. Bom, e Flávio Domenech, Flamengo, você já falou aí, largou mal, né? Começou perdendo para o próprio Atlético, depois perdeu de 3-0 para o Atlético Goianiense, um jogo maluco, e só agora venceu o Coritiba pelo placar de 1-0. O Flamengo não apresentou nesse último jogo contra o Coritiba, mesmo tendo vencido, não apresentou aquele mesmo futebol de 2019, né? Na verdade, passou bem longe. Sofreu agora com a saída do Rafinha, né? E uma peça muito importante até no vestiário do Flamengo, porque é uma liderança. E, enfim, o Flamengo é uma grande incógnita nesse momento após essa vitória contra o Coritiba. E aí, o Flamengo vai conseguir pegar o Atlético, vai conseguir disputar lá em cima agora? O que vocês têm a dizer? E como é que o Domenic Torrent está saindo depois de ter sido muito criticado na segunda rodada, depois da derrota fulminante para o Atlético Goianiense, agora ele venceu? Como é que está essa situação aí para vocês? O que vocês acham que Domenic Torrent, como é que vocês acham que ele vai superar? Bom, primeiro o Domenech chegou aqui no Brasil mal, né? Ele é um mentiroso, né? Ele chegou aqui falando que não ia mudar o trabalho de Jesus, que ia manter tudo do mesmo estilo. Segundo jogo, teve a oportunidade, já botou o Rodrigo Caio na lateral direita, Vitinho na ponta direita, que também não joga bem ali. Mentiu 2 vezes, né? Falou que conhecia o jogador do Flamengo, como eles jogavam, não sei o quê. Acho que assim, nesse ano aí que o Jorge Jesus treinou o Flamengo, ele viu poucos jogos. Ele deve ter visto ali a final do Mundial, da Libertadores, que foram jogos atípicos pro elenco do Flamengo, né? Pra quem viu. Jogos que o Flamengo não jogou com a sua cara. Então ele foi um mentiroso, ele mentiu, basicamente, porque não conhecia algumas características do time. E aí, na última rodada, botando o time do Jesus, né? Claro, perdeu o Rafinha, botou o João Lucas, que fez uma boa atuação. Fez uma atuação. É um jogador que não comprometeu o sistema. Fez um bom jogo o João Lucas. O Flamengo tá até falando aí que vão atrás de 2 laterais, né? Além do Maurício Isla, que tá muito encaminhado, o Guga também talvez chegue. Mas ele realmente foi muito mal com o Atlético Goianiense, desastrosa a atuação do Flamengo. Cai muito na culpa dele, mas também na do elenco, né? Os jogadores parece que voltaram desde a pandemia abaixo, num ritmo muito mal. O Gabigol, a gente viu imagens, né? Tá gordo. Então vamos trabalhar aí mais essa, essa forma aí, Gabigol, porque tá difícil, hein? Todo jogo perdendo uma chance clara. Contra o Atlético, perdeu 2 pro grande Jean, que é um goleiro razoável. E depois perdeu de novo agora contra o Coritiba. O Bruno Henrique também, contra o Atlético Mineiro, não passou uma bola que devia ter passado. Agora, em vez de chutar, tentou passar e errou. Então, assim, claramente ele fez essa escolha do passe só pelo que Neguinho tacou o pau nele na rede social, né? Então, assim, o Flamengo melhorou contra o Coritiba, evidentemente, porque jogou da forma que o Jorge Jesus jogava, mas o Domenech tem que ter um pouquinho mais de calma. Ele precisa de treinamento para implementar aquilo que ele pensa, que deve alguma coisa diferente de Jesus, evidentemente. Mas calma, não adianta botar seu Rodrigo Caio na lateral direita, porque tomou um baile de Gustavo Ferrarese, um jogador que, né, não é um jogador top do cenário brasileiro. O Vitinho, sempre que entra mal, parece que não agarra as oportunidades que tem, sempre entra sonolento em campo e jogando na ponta direita não consegue jogar bem. Ele tinha a chance de corrigir no intervalo, trazendo de volta o Arrascaeta e o Rafinha.
O Rascaeta ele só entra depois, ele bota o Pedro. E essa formação com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique claramente não dá certo. Foi o Pedro de referência, o Gabigol na ponta direita, o Bruno Henrique na ponta esquerda. O Bruno Henrique e o Gabigol no primeiro tempo longe um do outro no jogo Atlético Goianiense. Então, assim, tentou inventar e se deu mal. O elenco chamou ele, conversou, ó, não é assim, aqui tem que ser um jeito diferente. Você não vai chegar com essa moral toda. Ele entendeu e fez um jogo melhor contra o Coritiba. Não foi um jogo perfeito, ainda tem muito a melhorar para enfrentar o Grêmio do Renato, mas mostrando que tá talvez no caminho aí, vamos ver as próximas rodadas. Chegou mal, mas tem tempo para melhorar o Domenech. Eu queria que você desse sua opinião sobre o Isla, que o Isla provavelmente vai ser o novo reforço do Flamengo. Eu queria, na verdade, que vocês todos dessem a sua opinião sobre ele. O Isla, o último time que ele jogou, Maurício Isla, lateral chileno, né, da seleção chilena, que vai chegar para substituir o Rafinha. O último time dele foi o Fenerbahçe, da Turquia. E ele até fez boas atuações, mas não teve sequência no clube turco. Queria que você desse aí sua opinião, vocês todos aí, se puderem dar a opinião de vocês. Na opinião de vocês, o nível é o mesmo, né, em relação a Rafinha, ou caiu um pouco? Ou até, não sei, melhorou o nível? Vou dar a opinião rápida aqui para depois meus companheiros comentarem aí sobre o jogo do Flamengo em si. Acho um bom jogador, um jogador que jogou sua carreira toda na Europa, né? Mas também conhece o espírito aqui do futebol sul-americano, né? Que era titular da seleção chilena nas duas conquistas de Copa América. Então, um cara que já jogou com o São Paulo, né? Também tu deve ter aprendido muito com ele. Então, eu acho uma boa opção, interessante, jogador de 32 anos, um pouco mais jovem que o Rafinha, não muita coisa, e que vai ganhar um salário provavelmente nem a metade do que o Rafinha ganhava no Flamengo, então dá espaço para o Flamengo contratar também outro lateral direito. Achei boa, acho que é um jogador melhor aí, acima da média, se você for comparar com o lateral direito aqui do Brasil, que tem alguns bem ruins, né? Você falou até em volta de Rodinei, o Braz foi firme, né, na pergunta. Não é o jogador que nós queremos mais. Esse nível de exigência o Flamengo é um nível maior nesse momento. Acho muito boa, muito interessante, mas confesso que não vejo o futebol do atleta há um tempo, né? Vi mais durante a Copa América. A saída do Rafinha que só prova o quão bizarro foi essa montanha-russa na semana do Flamengo. Desde a chegada do Domenech, os ânimos se afloraram lá dentro do time. Bom, sobre o Isla, realmente não sei muito dele, questão do desempenho. Ao meu ver, não deixou saudade lá na Turquia, não. Mas, enfim, é meio óbvio que o nível não vai ser mantido. A Rafinha vai deixar uma lacuna lá difícil de ser preenchida. E, bom, eu acho que a ideia do Flamengo de trazer o Isla com talvez o Guga ou algum outro lateral mais nova possa ser a melhor opção. Você vai ter uma alternativa aí mais nova, caso ele não aguente, né, o ritmo frenético dos jogos aqui no Brasil, né, nesse retorno aí aos jogos. E, bom, é esperar para ver. Saída bem inesperada do Rafinha nesse momento. Vai para o Olympiacos da Grécia. Bom, a respeito do Domenech Torres, Léo já foi bem, já falou o que tinha que ser falado a respeito dele. Chegou meio perdido. Aquela formação contra o Atlético Goianiense foi bizarra. Você fala que viu os jogos do Flamengo. Se me dissesse que ele tinha visto os jogos do Flamengo e olhasse para aquela escalação, eu duvidaria, porque não tem nada a ver. Rodrigo Caio na lateral. Rodrigo Caio foi linchado no São Paulo porque ele não jogava na posição dele. O ataque do Flamengo jogando espaçado. Não existe isso. O time do Flamengo é na aproximação. É um toque de bola envolvente rápido. Não deu nada certo. Eu ia além. Com o João Lucas relacionado. Ele estava entre os relacionados daquele jogo. Eu faria feijão com arroz. Botava ele na lateral e manteria o esqueleto do time. Mas o João Lucas ele não é grande coisa. Realmente não é grande coisa, mas ele jogou já Libertadores esse ano. Quando foi requisitado, não comprometeu. Eu acho que seria a melhor opção naquela circunstância. Você fazer teste no início de um trabalho, de um campeonato com um ritmo desse, é cilada. Eu acho que o Torrent não deixou uma boa imagem. Realmente, esse jogo contra o Coritiba melhorou? Melhorou. Mas tinha que melhorar, né? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos ver essa sequência.
Eu acho errado quem pede a cabeça de treinador nessa altura do campeonato, ainda mais levando em consideração as circunstâncias que ele chega aqui no Brasil, o tempo curto de treinamento que ele tem. Eu acho que o Flamengo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar próximo do seu objetivo. Acho que é questão de conhecimento do elenco. Vamos ver. Agora, é claro, falamos do treinador, e é claro que o elenco tem uma parcela de culpa nessa derrota. A gente já falou do Gabigol, eu cito também o Bruno Henrique, péssimo, está deixando muito a desejar. E, enfim, Léo Pereira continua sem dar muita confiança, né, para o torcedor. Bom, essas são as duas principais. O Gabigol também sendo fora de forma, time perdendo gol. Enfim, há coisas a serem consertadas. A sorte do Flamengo é que tem tempo para isso. Então, meus dois amigos aí já pontuaram bons pontos sobre o Flamengo. Só que eu acho que também não se pode esperar o que o Flamengo fez no ano passado e que vai repetir esse ano. Né? O que o Flamengo fez no passado foi algo grandioso, foi algo fora do normal, que o Bruno Henrique jogou, que o Gabigol jogou. Então acho que agora está meio que voltando ao normal as coisas, né? Gabigol perdendo gol, entendeu? Acho que as coisas estão voltando ao normal, né? Então, assim, eu acho que a culpa também talvez nem seja tanto do Domenech Torrent. Acho que ele está tentando mudar o time, botar o time com a cara dele, talvez seja muito rápido, uma mudança muito drástica ao elenco, mas é isso que eu acho que ele deve estar tentando fazer. O jogo contra o Curitiba, na minha opinião, o Flamengo não mostrou nada de diferente, o Flamengo ainda não se compara com o Flamengo do ano passado. O Flamengo muito abaixo, o time do Curitiba é um time muito ruim, que provavelmente vai ser um dos 4 rebaixados. O Barroca não fazendo um bom trabalho. Time muito, muito, muito fraco, o time do Curitiba. O Flamengo chegou a um gol que o Arrascaeta, o Gabigol furou a bola e o Arrascaeta sobrou com ela, ele fez o gol. Mas além disso, acho que eu esperava mais do Flamengo. Então acho que tem que apresentar muito mais se as expectativas do Flamengo tiver Libertadores de novo, Brasileirão. O Flamengo tem que apresentar muito mais futebol ao seu torcedor. Eu acho que todos esperávamos mais, né, do Flamengo nesse retorno ao futebol. Mas a respeito do time, eu acho que, na verdade, as coisas não estão no normal. Você vai ver a primeira parte da tabela, você vê times como Vasco, Atlético Goianiense, Bahia e Sport na primeira página. Eu acho que as coisas não estão lá no normal. E, assim, tem que ter paciência. Claro que o Torrent, a gente não pode esperar nada igual ao que foi o Flamengo de 2019. É óbvio, claro. Mas o que acontece? A gente tem noção do potencial que o Flamengo tem, dos recursos do que o Flamengo tem, o investimento que o Flamengo fez. O Torrent, ele chega aqui no Flamengo com o discurso de: eu assisti os jogos do ano passado, sei o que esse time quer, estou disposto a dar. Então, cara, a cobrança vai ser alta como deve ser. Agora, como eu pontuei, precisa de paciência. Mas isso vamos ver com o torcedor. Então, realmente, como comentaria, o âncora do programa já falou, né? Teremos opiniões diversas, é muito legal, é uma democracia, né? Mas é o Romário mais 3, né? O apresentador e mais 2 comentaristas. Temos que respeitar a opinião de todo mundo. Mas eu acho que realmente algumas coisas estão fora do normal, como ver o Sport na parte de cima da tabela. Mas eu acho que um grande time como o Vasco, acho que não tem nada errado a se esperar nisso. Grande trabalho do Ramon Menezes, como já falei no programa passado, muito esperado do Ramon Menezes. Então acho que o Flamengo realmente ali, o Flamengo ainda está na parte de cima, está em 10º colocado. E eu acho que é isso aí mesmo, né? Acho que não vai sair muito disso não. Gabigol apresentando o futebolzinho que ele geralmente apresentou na Inter de Milão, né? Então eu acho que é isso aí. Bom, então vamos passar aí palpite. Agora vamos palpitar para a 4ª rodada. 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar então logo Flamengo e Grêmio, 7h15 da noite. Vai ser um jogo bom esse, dia 19, que é na quarta-feira. Eu vou de vitória. Não, vou de empate. Vitória do Flamengo. Empate. Vitória do Tricolor gaúcho. 7h15, Red Bull, Bragantino e Fluminense. Eu vou de vitória do Flusão. Empate. Vou de vitória do Bragantino.
Vitória do Bragantino. Atlético Paranaense e Palmeiras, 7h30. Eu vou de vitória do Palmeiras. Vitória do Atlético Paranaense. Vou de vitória do Palmeiras. Vitória do Atlético Paranaense. Internacional Atlético Goianiense, 8h30. Eu vou de vitória do Inter. Vitória do Inter sem Paulo Guerreiro, que está fora da temporada. Vou de vitória do Inter também. Acho que o Atlético Goianiense está apresentando um bom futebol, né? Apesar de ganhar do Flamengo de 3-0, mas acho que vai dar Internacional. O Guerreiro teve uma lesão séria e vai ficar fora da temporada, o resto da temporada inteira. Perda gigante para o Internacional. Goiás e Fortaleza, 8h30 da noite. Eu vou de vitória. Não, nesse aí eu vou de empate também. Vitória do Goiás. Vitória do Goiás, surpreendendo aí até nesse retorno. Achava que ia voltar aí numa forma pior. Vitória do Esmeraldino. Corinthians e Coritiba, 8h30. Esse aí eu creio ser o jogo mais fácil da rodada, Corinthians. Da última vez que a gente falou que era o jogo mais fácil da rodada, a Atlético Goianiense venceu o Flamengo, mas vamos ver se não se repete. Os Corinthians ganham de 1-0 ali numa bola pro Jô. Vai ser um jogo apertado. Vai vencer o Corinthians. Vitória do Corinthians. 9h30, Botafogo e Atlético Mineiro. Vou de vitória do Galo. Vitória do Galo. Vitória do Galo. Vitória dos comandados de Jorge Sampaoli. Esses foram os jogos aí de quarta-feira. Na quinta-feira, iniciando, a gente tem Sport Santos. Vitória do Santos, na minha opinião. Vitória do Santos. Tá me surpreendendo o time do Cuca. Vitória do Santos. Vitória do Santos. São Paulo e Bahia, 8h. Vou de vitória do Bahia. Empate também. Vitória dos comandados de Fernando Diniz, dando uma respirada ao São Paulo. Ceará e Vasco, às 8h. Vou de empate. Vitória dos comandados do sábio Gordiola. 1-0, gol de Kleber. Empatezinho. Dando aí uma boa sequência para Ramon Menezes no Vasco. Mais uma vitória garantindo 100% de aproveitamento do time do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Gigante da Colina. Cobrem-nos. Bom, Léo, você anotou quem fez mais pontuação na segunda rodada? Quem acertou mais palpites? Cara, eu acho que foi você. Bom, eu não sei do que eu me boto o nome. Acho que eu vou botar de Ronaldo Fenômeno. Então, já que tem o Romário aí, vamos botar de Ronaldo Fenômeno. Vamos ver se nessa próxima rodada repita a dose aí. Bom, agora passando então para Champions. Bom, o Matheus ele teve que sair antes da gente terminar. Isso já aconteceu uma outra vez, enfim, aconteceu agora de novo. Acontece. A gente vai continuar gravando o episódio, a gente vai continuar comentando e vamos comentar então aí sobre Champions. Olha, a Champions, assim, dispensa apresentações. O pessoal acho que acompanhou aí, né, por causa dessa questão toda da pandemia, o pessoal está mais unido acompanhando os jogos. Mas eu vou listar mais uma vez os resultados. O PSG ganhou de 2-1 da Atalanta com um bom jogo de Neymar, né? O Neymar acabou sendo um dos melhores da partida, mas perdeu muito gol no início do jogo. A Atalanta quase surpreendeu, abriu o placar com o Mário Pasalic e depois tomou a virada no finalzinho. Foi cruel para a Atalanta, mas um jogo muito feliz para os brasileiros que acompanharam o Neymar aí, que estavam torcendo por ele, né? O pessoal que fez a hashtag Neide Moicano na Champions e botou foto do Neymar de Moicano no Twitter, né? Inclusive, Léo foi um dos que botou foto do Neymar com Moicano. 2-1 Leipzig no Atlético. Foi outro resultado interessante, porque o Leipzig surpreendeu. O João Marcelo, inclusive, apostou no Leipzig, acertou a aposta. Inclusive, o João Marcelo foi o que mais acertou as apostas no programa. 2-1 para o Leipzig e uma vitória onde o gol também saiu no final, o gol de Tyler Adams, o volante americano, aí para dar a vitória para o Leipzig e a classificação para a semifinal. Então, de um lado, a semifinal ficou Leipzig e PSG, na outra, Lyon e Bayern. O jogo do Lyon contra o Manchester City foi uma vitória surpreendente do Lyon também, por 3-1. Vitória expressiva e importantíssima para o time desacreditado, né, do Lyon, que não se acreditava que iria chegar muito longe. O pessoal achava que ia perder logo para a Juventus. Passou para a semifinal. E o Bayern e Barça, isso aí foi uma loucura, né? Foi comparável ao 7-1, talvez para os torcedores do Barcelona. Foi uma derrota horrível e que instaurou uma crise também sem precedentes, eu acho, lá, né, nos culés. Bom, Champions League tivemos algumas surpresas em relação a times que avançaram. Em outros jogos eu acreditava que, por exemplo, o Bayern, né, ia avançar. Foi uma goleada cachapante, mas focando um pouquinho mais nos dois
primeiros jogos que ocorreram, né? O PSG, um jogo muito equilibrado entre PSG e Atalanta. A Atalanta saindo na frente com um gol, até uma sorte ali, porque foi a bola sobrou ali no pé do Pasalic. Ele fazer o gol que abriu o placar. O Neymar fez uma atuação muito boa, foram cerca de 20 dribles no jogo, uma atuação sensacional. Só que no primeiro tempo perdeu duas chances muito claras, que inclusive após aquela chance eu acreditei que o PSG ia sair, porque num jogo mata-mata, especialmente um só jogo, né, sem ida e volta, não costuma ocorrer num jogo de alto nível assim, aparecer mais do que duas chances daquele nível. Só que aí no segundo tempo entrou o Mbappé, né, que aí mudou demais, porque saiu o Sarabia, que fez um primeiro tempo horrível, jogou muito mal, o nível de atuação nem se compara. Quando o Mbappé entrou, o Mbappé já ajudou demais. E depois saiu o Icardi, que também ficou muito apagado ao longo do jogo, e entrou o grande Choupo-Moting, que inclusive quando entrou achei que essa é a esperança do PSG, né? Até brinquei no Twitter, porque um elenco não é muito profundo, né, do PSG. O exemplo aí do Choupo-Moting. Mas o cara foi ele que cruzou a bola, né, para o lance que o Neymar chuta a bola só para o Marquinhos, ele faz o gol. E ele que faz o gol da classificação. Realmente o futebol tem tem umas situações desse tipo, né? Não dá nem para explicar. Acabou que foi o grande herói da classificação, mas realmente a atuação muito boa do Neymar, inclusive aquele passe de craque que dá pro Mbappé no segundo gol. E também falar da surpresa, né, do avanço do Leipzig, que eu acho que nessa aí a gente pode cobrar bastante. No outro caso, por exemplo, acho que a Atalanta jogou ao seu máximo. Acho que não dá pra você cornetar a Atalanta. A equipe tentou ao máximo, só que ali no final já faltava gás, o time também bateu um bocado no jogo, o time da Atalanta. No outro caso, acho que dá pra cornetar bastante o time de Diego Simeone, né? Porque se o Atlético, num passado, uns 5 anos atrás, chegava ali nas finais de Champions, né? Perdeu duas pro Real. E a gente sempre elogiando, porque era um time que não tinha muito dinheiro para investir, ganhou um campeonato espanhol, quebrando a sequência ali do Real e do Barça. Então ele fez muito. Só que hoje o nível de investimento, de poder financeiro do Atlético é outro. O Atlético gastou 120 milhões de euros para trazer o João Félix. O Atlético gastou 70 milhões de euros para trazer o Lemar do Mônaco, que estava no banco hoje, né? Entrou. Então o Atlético tem outro poderio financeiro hoje e deve ser cobrado como tal. E o futebol do Atlético foi muito fraco. A verdade é essa, enfrentando um time inferior. Inclusive eu acho que o Atlético ele joga muito bem na Champions quando ele pega times superiores a ele, né? Que aí se retranca, acha aquela bola ali, a famosa bola vadia e avança. E nesse caso não foi o caso, pegou um time que era inferior a ele, caso do Leipzig, e jogou da mesma forma. O Leipzig é um time que gosta da bola e jogou de tal forma, e o Atlético jogou aquele futebol pouco fraco, né? Para você ver, não é muito bonito de se ver. E cai, e ele não começou com o João Félix, começou com o Llorente, volante ali de duplo de ataque. Só demonstrando que eu acho que ele cometeu vários erros ao longo dessa partida. E quando empatou o jogo, ficou contente com o empate. O Atlético não tentou mais atacar e tomou o futebol pune, né? Quando você não tenta nada, fica com a bunda lá atrás, o futebol pune algumas vezes e puniu o Atlético, o gol do Adams aí. E o Leipzig valente avança com méritos. O time veio para jogar bola, veio de jogar de igual para igual com um time superior e avança. O PSG que tome cuidado com o time alemão. Eu acho que a gente falou até com bastante os principais pontos aí desses dois jogos. Aproveitando aí o gancho sobre o Atlético de Madrid, eu concordo com tudo que o Léo disse. O Atlético de Madrid, desde que começou a frequentar as decisões da Champions League, desde que o Simeone começou a se destacar como um dos principais treinadores do mundo, se popularizou com um clube que, assim, apesar de jogar um futebol defensivo, conseguia lá os seus resultados, né? Sabia aproveitar o potencial de seus jogadores e, enfim. O tempo passa, o Atlético consegue um poderio financeiro muito maior, faz aquisições muito grandes, a exemplo do João Félix, que fica no banco para dar espaço para o, se não me engano, foi o Llorente. O Llorente foi para frente. Ele que é de origem, ele é um volante, ele foi passando para frente e assumiu lá o ataque. E o João Félix ficou no banco. Não acho que o estilo de jogo do Simeone seja o melhor para o João Félix. Eu acho que ele é uma joia realmente a ser lapidada.
tem um potencial gigante. Não concordei com ele ter ficado no banco, não. Mas a eliminação do Atlético, claro, vai além disso. Uma exploração, acho que falta o Simeone fazer uma exploração melhor do elenco. Não sei se vai ter tanto tempo para isso, mas realmente ficou devendo aí o time do Atlético. Eliminação aí, bom, eu apostei no Leipzig, né? Mas é aquilo, né? Como eu disse, uma aposta. A gente considera realmente foi uma surpresa. Mas, enfim, do lado do PSG, acho que tudo foi dito lá corretamente pelo Léo. Se a gente apostou no PSG como postulante a título, foi principalmente por ter jogadores do nível como Neymar e Mbappé. Porque fora isso, não é um elenco lá muito recheado, com grandes estrelas, né? A gente pode perceber com o Sarabia lá tentando ocupar a função que era do Mbappé, foi péssimo. E, enfim, Mbappé chega, dá uma canseira ali na esquerda e já consegue aí ajudar muito na classificação do time de Paris. Uma atuação de gala do Neymar, que eu nem vou me alongar muito. E, enfim, acho que esses foram os principais destaques desses 2 jogos. E eu vou dar uma comentada aí no Barcelona, né? A gente está tendo até rumor de saída do Messi. Tivemos uma entrevista do Piquet falando que caso tenha que ele estava um pouquinho, né, no calor do jogo ali, talvez ele Exaltado. acabou se exaltando um pouco, mas ele falou que se tiver que vir sangue novo, ele é o primeiro a sair. Foi isso que ele disse a um repórter depois do jogo. Assim, é uma coisa bem inesperada, talvez você vê do capitão, né, quer dizer, do cara forte, né, do elenco ali falando, não é uma coisa de se esperar. Os jogadores do Barça, obviamente, estão envergonhados, né? Os caras estão destruídos depois desse jogo. E, na minha opinião, isso coroa um comando, né, muito ruim do presidente Josep Maria Bartomeu, né, o presidente do Barcelona, que recentemente tem investido em técnicos bem duvidosos, como, por exemplo, o caso desse último cidadão aí, Quique Setien, que eu respeito muito, né, assim, trabalho de todo treinador, claro, só que não era o treinador certo para comandar o Barcelona, até considerando o trabalho dele anterior no Betis, no qual ele não conseguiu assim resultados muito marcantes ou então muito sucesso. Para mim foi procurar tudo isso e o Bayern era um time, né, que ataca, que pressiona, que chega com toda a força e fez o que tinha que fazer. Aliás, eu vou dar um destaque até. Muita gente falou do Miller, falou, por exemplo, do Gnabry, do Coutinho, né? Eu vou dar destaque aqui, Leon Goretzka, que fez um bom jogo e deu um lindo lançamento no terceiro gol para o gol do Gnabry. O cara joga muita bola, né? Ele foi revelado nas categorias de base do Schalke 04, que inclusive dá muito... Perdão, foi revelado no VfL Bochum, mas depois foi para o Schalke e lá ele conseguiu o maior sucesso desde então e aí foi para o Bayern. E é um ótimo jogador, bom meia, e pode chegar com tudo aí para ser mais um grande meia alemão, né? Ele joga muito bem tanto no ataque quanto na defesa. Assim, é muito tenso ver um time tão grande, né, um time que tem muita tradição, que chegava em todas as Champions disputando, recentemente só passa vergonha. É quase o mesmo caso do Atlético, né? Mas o Barcelona está sofrendo com isso há muito mais tempo. E esse jogo Lyon e Bayern aí, eu acho que eu creio numa vitória do Bayern, por mais que o Lyon né, tenha feito um bom jogo contra o City, eu acho que foi mais sorte mesmo, o City acabou se dando mal aí. Acho que o Bayern passa e vai ser final Bayern e PSG, na minha opinião. Eu espero que seja. Espero que seja essa final. Falando de Bayern, o jogo entre Barcelona e Bayern de Munique foi acho que o principal entretenimento, um dos principais entretenimentos da semana. Diria que a gente apostou no PSG, eu pelo menos apostei no PSG para levantar o título da Champions, mas não sei se eu fui movido um pouco pelo hype do time francês, porque realmente o Bayern de Munique, o que está jogando o time alemão é sacanagem, é uma coisa de maluco. O Kelly já enalteceu aí o Goretzka, já falou do Miller, acredito que o Lewandowski também, mas o Lewandowski é quase unanimidade, né? Está jogando muito. Alphonso Davies, vou aproveitar e deixar aqui uma menção honrosa para ele. Fez um ótimo jogo também. Lateral Fez um esquerdo ótimo ali. jogo, muito novo. Há pouco tempo atrás estava na MLS.
né? Veio para o Bayern sem muita esperança, né? Aquela contratação a longo prazo, né? Que seria para ser uma contratação que depois de um tempo começaria a dar resultado. Está dando resultado até que relativamente cedo. A história de vida dele é emocionante. Eu recomendo aí que eu não tenho muito tempo para comentar A sobre isso, gente mas tweetou lá na nossa página no Twitter, para quem quiser ver, é um tweet do exato. Guga Chakra, grande jornalista. Ele falou um pouquinho, que foi uma história de que ele veio de campo de refugiados, recebeu abrigo no Canadá e ele se Na naturalizou Libéria, canadense. né? Ele era da Libéria, bem lembrado, ele nasceu na Libéria. E, enfim, bom, a gente já falou um pouco de Bayern de Munique e Barcelona. Começou aí a caça às bruxas, né? No time catalão. O Quique Setien saiu do Barcelona, eu acho totalmente justo. Um treinador que não tem o perfil do time do Barcelona. Chamam ele de Diniz espanhol. Acho que isso já diz muita coisa. Sobre o clima do vestiário, né? Essa declaração do Piquet, enfim. Inevitavelmente, quando o Barcelona acaba atravessando um vexame ou acaba não alcançando todos os seus objetivos, muita da conta, muita dessa responsabilidade cai em cima do Messi. Não à toa. Tá? Eu acho que até certa parte é justo e quando exagerada eu acho injusto. Mas vamos lá, aquelas cenas lá do intervalo eu achei marcante, né? Dele sentado no banco lá, desolado. Claro, é um momento difícil para todo atleta, mas é o que eu acho. Um verdadeiro líder teria que ter pulso firme para, pelo menos, transmitir alguma mensagem, qualquer uma, nem que seja alguma mensagem de alento ou de coragem para os companheiros. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças entre Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo. E agora vamos esperar como que vai ser o futuro do Barcelona. Os boatos dizem que Ronald Koeman já jogou no clube catalão, seja o próximo treinador. Ainda está no terreno lá da especulação. Eu acho que novamente é uma aposta. Vou passar aí o fio para o Léo, ver o que ele tem aí a completar a respeito. Que baile, que passeio, que massacre, que humilhação fez o Bayern de Munique em cima do Barcelona. Que coisa extraordinária, não imaginável. Achei que o Bayern iria passar, mas não dessa forma, só comprovando o quão unido e quão bem coletivamente joga esse time do Bayern. Lembrando que o técnico do Bayern era o auxiliar do Joachim Löw na Copa de 2014, né? Estava lá no 7-1, então acho que de goleada ele entende. E realmente, cara, depois dessa goleada, como vocês já falaram, eu acho que isso só demonstra que o Bayern é realmente o grande favorito pela questão, ainda mais que o City não passou, né? Ia ter um adversário muito complicado na semi, mas passa o Lyon, acho que com méritos, o Lyon foi dentro da sua proposta foi bem. Só que o Bayern coletivamente é uma diferença para o PSG enorme, né? Quando a gente olha no jogo do PSG, a gente vê um time muito independente ali do Neymar e coisa e tal. O Bayern não, o Bayern é um time coletivo. O Leva, que é o principal jogador do time, fez só um gol quando o jogo já estava decidido, né? Ele nem precisou ali ser muito chamar a responsabilidade. Time muito bom, Perisic, Ben, Gnabry, Alphonso Davies, para mim talvez o melhor lateral esquerdo da temporada europeia. É um time muito bom. O Goretzka, os volantes do time dizem muito, né, a proposta do Bayern. Thiago e Goretzka, dois jogadores poderiam ser meias, né? É, jogadores muito bem ofensivamente, um time que gosta de ter a bola, um time que marcou em cima o Barcelona não conseguiu sair lá de trás. É, o Messi não conseguiu fazer nada, acho que bola assim, não bota muito na conta dele, cara. Esse jogo eu acho que realmente não tinha o que fazer, a defesa do time estava perdida em campo. Acho que o Bayern talvez chegou com o Barcelona chegou com uma soberba. Já somos o Vidal falou, né, que o Barça é o melhor time. Enfim, a soberba falou mais alto. O Kiko Setien é literalmente um Diniz da Europa, um cara que nunca ganhou nada. É até bem mais velho, né? O Diniz é bem mais novo. Mas realmente um cara que não ganhou nada e você botou ele num time que precisava ganhar. Foi a mesma situação. Acho que a diretoria do Barça errou muito ao demitir o Valverde lá atrás. O elenco não queria. E quando o Setien já chegou sem o respaldo do elenco. Então isso é muito ruim para um treinador. E realmente o Bayern, para mim, depois dessa grande atuação, já tinha dado um baile também no Chelsea, nas oitavas. Acho que é o grande favorito.
E o PSG, se passar do Leipzig, também vai ser. Acho que a gente não pode esperar mais nada dessa Champions. Qualquer um pode passar. O Bayern é um grande favorito, porque o time está muito concentrado, né? E é num raio aí de uma semana até a final. Então vai ser pouco tempo. Não há tempo para o time se desequilibrar, talvez, coletivamente. E falando agora do City do Lyon um pouquinho, o Guardiola mais uma vez, né, decepcionando na Champions. Ele veio com 3 volantes, sacou o Foden do time, poderia ter posto o Mahrez. Decepcionante, mas é aquilo, a bola que o Sterling perde ali embaixo da trave, né, não dá pra achar justificativa. Um cara daquele nível que joga num time do nível do City não pode perder aquela bola num mata-mata de Champions. E aí depois o City toma o terceiro gol, que é para sacramentar a vitória do Lyon, que veio para se defender, veio o que tinha que fazer contra o City do Guardiola. E faltou muita criatividade pro City do Guardiola. O De Bruyne sozinho ele não conseguiu segurar o barco e acabou que afundou e cai mais ou menos o Guardiola. Não conseguiu chegar uma vez na semi com o City, já é a 4ª temporada. Decepcionante. E vamos ver agora, a gente tem 2 favoritos claros nas semis, mas essa Champions já vem demonstrando, desde a temporada passada talvez, né, que tudo pode acontecer. Eu queria completar um negócio ainda sobre o Barcelona, só para caso eu tenha ficado algum mal entendido. Eu tinha dito que a conta caía um pouco do Messi, mas não de minha parte, né? Eu considero que a atuação do Barcelona foi uma catástrofe coletiva total e botar isso na conta do Messi é loucura. Eu falei realmente da repercussão que acaba tendo, né? De qualquer derrota maior do Barcelona, sobre como o nome do Messi é sempre um dos mais comentados depois do jogo, né? E isso acaba tendo uma sobrecarga nele. E, enfim, completando um pouco o fio sobre o City, bem que o Léo falou, o Lyon tem todos os méritos dentro da sua proposta, classificação histórica. E, bom, o Manchester City, do lado do Manchester City, o Sterling, ele é um jogador bem engraçado, né, cara? Ele estava bem no jogo, ele teve um lance lá que ele deu um cruzamento quase com a mão pro Gabriel Jesus, deixou ele também perto do gol, mas ele acabou tendo um azar, pegou errado na bola. Eu acho que ele fazia um bom jogo. E, bom, do lado do Lyon, se eu tivesse que destacar... Bom, eu vou acabar destacando o brasileiro, que é o que nos interessa, afinal de contas, né? Eu acho que o Bruno Guimarães, ele dá um certo alento ao longo, médio prazo do futebol brasileiro que quer novos nomes. Eu achei que ele foi muito maduro. Eu estou vendo um amadurecimento nele, fez uma atuação bem correta. Não vou falar que é um gênio, nossa, cracaço, mas ele realmente já entrou no clima do futebol europeu, já entrou com a seriedade no jogo de Champions. Então, acho que está no caminho certo. Olho nele. Bom, e o fracasso do Barça, né, atrelado com o fracasso da Juve, aí vem as notícias várias de que tanto o R7 quanto o Messi querem sair de seus respectivos times, né? O Messi jogou a vida inteira no Barça e parece que ao final da sua carreira vai querer sair, porque realmente parece que vem aí uma reformulação total no elenco, né? Um elenco velho. Tem Messi, Suárez, Piqué, Vidal, todo mundo aí acima dos 30 anos. No elenco, o Alba também. E o CR7 também pelo fracasso da Juve, né? Que também não consegue chegar a nenhuma semifinal nesse tempo que ele tá lá. Vamos ver. Se fala do Messi indo para Inter de Milão, que é um time que está se acertando, está melhorando, mas vamos ver aí que se só com o acréscimo do Messi vai conseguir ser um time competitivo dentro de uma Champions League da temporada que vem, né? Que já está confirmado. E o CR7 no PSG, né? Acho uma coisa bem interessante, mas a gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Do Messi tem informação que ele está comprando uma casa em Milão. Acho que é uma informação um pouquinho mais quente, né? Que aproxima mais o Messi do time. Mas CR7 pura especulação no momento. Vamos ver aí, mas realmente, né? 2 dos caras que estão disputando ano a ano o prêmio de melhor do mundo, acredito inclusive que eles não vão ganhar esse ano. Acabou a chance de qualquer um dos dois ganhar. Acho que só se talvez um Leipzig ou um Lyon da vida ganhe uma Champions, aí talvez tenha uma chance do Messi ganhar. Porque se for o Bayern ou o PSG, tá bem claro que, na minha opinião, que vai ser o Leva ou o Neymar, porque a Champions tem um peso enorme para a decisão do The Best. Mas que coisa, né, cara? Os 2 principais jogadores do mundo insatisfeitos e muito insatisfeitos nos seus respectivos clubes. Pois é, aí a gente vê começando a enferrujar um pouquinho, talvez, esse trono, né, do Messi, do Cristiano Ronaldo.
eles estão sendo pressionados por alguns outros jogadores nessa disputa de melhor do mundo. Aliás, a gente tem que comentar de novo o melhor do mundo quando for a hora, né, do The Best rolar, que a gente já comentou no programa. Acho que está no episódio 3, se não me engano, não tenho certeza. Mas está por aí, nos episódios passados a gente deu uma comentada nesse assunto. Assim, uma coisa impressionante. Aliás, eu fico imaginando se dá Lyon e Leipzig na final, né? Ia ser uma loucura. É claro que a possibilidade é menor, mas ia ser uma loucura total. Final da Champions, todo mundo vai em PSG e Bayern? Todo mundo PSG e Bayern? Então tá. Quero ter entretenimento. Tá bom, então. Bom, eu só vou finalizar aqui. No episódio passado acabou vazando uma parte que a gente falava, que a gente estava se decidindo se a gente falasse ou não sobre Euroleague. Eu não sei se o pessoal chegou até esse ponto do vídeo, mas enfim, só para deixar claro que a gente não tem nada contra a Euroleague, tá? Que a gente estava com pressa para tentar terminar o episódio, a gente está gravando muito tarde. A gente queria pedir desculpa, tá, pelo erro. Mas, enfim, as semifinais, a primeira já aconteceu, o papão de Europa League. Sevilha passou do Manchester United por 2-1, um resultado até surpreendente, porque o Sevilha não se esperava muito, né? Com o elenco mais ou menos aí do Sevilha, eles conseguiram passar. E hoje tem o outro jogo, o Inter e Shakhtar Donetsk, que vai definir o outro finalista, perdão. Acredito que a Inter vá para a final e até mesmo ganha, eu creio, na vitória da Inter. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem com a gente até aqui, até o final. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais uma vez, a gente pede para que, se você está gostando aqui do nosso canal, se você está gostando do que a gente está fazendo até agora, se inscreve no nosso canal do YouTube, aperta o botão de seguir aí no Spotify, segue a gente no Twitter também, porque a gente também comenta algumas coisas por lá e a gente avisa quando tem episódio novo também. E é uma maneira da gente conversar com vocês e trocar ideia também. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer a vocês dois aí, ao Matheus também, que não pôde terminar o episódio, né? E é isso. Agradecer. Estamos fazendo um bom trabalho até o momento. E semana que vem, inclusive, já vai ter... talvez... Na verdade, não. O próximo episódio é na sexta-feira. Próximo episódio é na sexta-feira. Então, a gente vai comentar sobre semifinal de Champions já e quarta rodada do Brasileirão. São alguns dos assuntos que a gente vai botar em pauta. Talvez tenham outros aí para aparecer. Então é isso. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, gente. Um excelente episódio. Gostei muito de participar aqui. Seguimos. Próximo episódio, como o Kelly falou, né? Vai ter já muita coisa. Já vai ter final definida. E continuidade aí do Brasileirão. Vamos que vamos. É isso, rapaziada. Siga-nos, como o Kelly disse, aqui no YouTube, lá no Spotify, lá no Twitter, para ficar ligado aí nos próximos episódios. E é isso, vamos dar continuidade aí no nosso projeto, porque tem bastante coisa aí pela frente, muita coisa para debater ainda. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo episódio. Valeu!